Então, prosseguindo na nossa matéria Contabilidade aplicada ao setor público, referente às normas 16, que elas vão até a 16.11, e no material do professor Ladeira está disponível ipsilitris a 16.1, a norma 16.1 e a norma 16.2, para nós vermos a conceituação, o objeto e o campo de aplicação, que sofreram transformações, mas alguns conceitos permanecem o mesmo, tá? E para os senhores entenderem a contextualização histórica. Então, voltando para 16.1, agora para campo de aplicação, a citada norma traz a seguinte definição: campo de aplicação é o espaço de atuação do profissional de contabilidade, que demanda estudo, interpretação, identificação, mensuração, avaliação, registro, controle e evidenciação de fenômenos contábeis decorrentes de variações patrimoniais em entidades do setor público ou de entidades que recebam, guardem, movimentem, gerenciem ou apliquem recursos públicos na execução de suas atividades, no tocante aos aspectos contábeis da prestação de contas. Tá? Vou mudar a caneta e vou botar o marca-texto, fica melhor para registrar. Campo de aplicação, espaço de atuação do profissional de contabilidade, demanda estudo, interpretação, identificação, mensuração, avaliação, registro, controle e evidenciação de fenômenos contábeis decorrente de variações patrimoniais em entidades do setor público e ou de entidades que recebam, guardem, movimentem, gerenciem ou apliquem recursos públicos na execução de suas atividades no tocante aos aspectos contábeis da prestação de contas. Conceituando agora entidades do setor público, tá? São órgãos, fundos e pessoas jurídicas de direito público que, possuindo personalidade jurídica de direito privado, recebam, guardem, movimentem, gerenciem ou apliquem dinheiros, bens e valores públicos na execução de suas atividades. Equiparam-se para efeito contábil as pessoas físicas que recebam subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público. Tá? Instrumentalização do controle social. Compromisso fundado na ética profissional, que pressupõe o exercício cotidiano de fornecer informações que sejam compreensíveis e úteis aos cidadãos no desempenho de sua soberana atividade de controle do uso de recursos e patrimônio público pelos agentes públicos. Tá? Normas e técnicas próprias da contabilidade aplicada ao setor público. O conjunto de normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, seus conceitos e procedimentos de avaliação e mensuração, registro e divulgação de demonstrações contábeis, a aplicação de técnicas que decorrem da evolução científica da contabilidade, bem como quaisquer procedimentos técnicos de controle contábil e prestação de contas previstos, que propiciem o controle social, além da observância das normas aplicáveis. Vamos para patrimônio público. Conceituação. O conjunto de direitos e bens tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações. Projetos e ações de fins ideais. Todos os esforços para movimentar e gerir recursos e patrimônio destinados a resolver problemas ou criar condições de promoção social. Recursos controlados. Ativos em que a entidade, mesmo sem ter o direito de propriedade, detém o controle, os riscos e os benefícios deles decorrentes. Setor público. Espaço social de atuação de todas as entidades do setor público. Vamos lá, mais definições de contabilidade aplicada ao setor público. É o ramo da ciência contábil que aplica no processo gerador de informações os princípios de contabilidade e as normas contábeis direcionadas ao controle patrimonial de entidades do setor público.
O objetivo da contabilidade aplicada ao setor público é fornecer aos usuários de informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio e da entidade do setor público e suas mutações, em apoio ao processo de tomada de decisão, a adequada prestação de contas e o necessário suporte para a instrumentalização do controle social. O objeto da contabilidade aplicada ao setor público é o patrimônio público. A função social da contabilidade aplicada ao setor público deve refletir sistematicamente o ciclo da administração pública para evidenciar informações necessárias à tomada de decisões, à prestação de contas e à instrumentalização do controle social. Campo de aplicação. O campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público abrange todas as entidades do setor público. As entidades abrangidas pelo campo de aplicação devem observar as normas e as técnicas próprias da contabilidade aplicada ao setor público, considerando-se o seguinte escopo. Isso daqui é de acordo com a norma. Integralmente, as entidades governamentais, os serviços sociais e os conselhos profissionais. Parcialmente, as demais entidades do setor público para garantir procedimentos suficientes de prestação de contas e instrumentalização do controle social. Então, aqui traz um esqueminha do campo de aplicação antigo, da contabilidade aplicada ao setor público, que era a norma 16, revogadas. Tá? A norma 16 ela vai até a 11 é de custos, que vai ser revogada em 1º de janeiro de 24, pela NBCT SP 34. E aqui no antigo campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público, integralmente, quem estava obrigado eram as entidades governamentais, que incluem os estatais dependentes, que ainda continuam, serviços sociais, Sistema S, e os conselhos profissionais, integralmente. Parcialmente, demais entidades, incluem os estatais independentes, pessoas físicas equiparadas, e o objetivo era a prestação de contas e a instrumentalização do controle social. Aí nós temos um adendo aqui dos casos especiais, que vão estar aqui. Aqui vão estar os casos especiais. Tá? Então vamos para o próximo slide para verificar os casos especiais. No que tange aos conselhos profissionais, pelo campo de aplicação antigo, o entendimento do Conselho Federal de Contabilidade é que estava dentro do escopo obrigatório da contabilidade aplicada ao setor público. Pela STN, o entendimento é que era facultativo. Quando é pela STN, é pelo Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. Quando pelo CFC, é pela NBCT SP. No que tange aos serviços sociais autônomos, que são o Sistema S, estava facultativo, mas por determinação do Tribunal de Contas da União, eles não estão no escopo mais obrigatório, tá? Os serviços sociais autônomos. Voltando, então, serviços sociais autônomos, de acordo com o TCU, não é mais obrigatório. Os conselhos profissionais, de acordo com o CFC, é obrigatório. E, de acordo com a STN, é facultativo. Tá? Tá aqui. Vamos passar para o próximo slide. E vamos verificar o alcance da estrutura conceitual das normas brasileiras de contabilidade técnica do setor público quanto ao novo campo de aplicação. Segundo a norma, a estrutura conceitual e as demais NBCT-SP aplicam-se obrigatoriamente às entidades do setor público quanto à elaboração e divulgação dos relatórios contábeis de propósitos gerais. Tá? Estão compreendidas no conceito das entidades do setor público os governos. Então, aqui entidades em sentido amplo. Tá? Então, aqui, são entidades daqui do setor público em sentido amplo. Por quê? Porque vai abranger os governos nacionais, estaduais, distrital e municipais e seus respectivos poderes abrangidos
os tribunais de contas, as defensorias e o Ministério Público, órgãos, secretarias, departamentos, agências, autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo poder público, fundos, consórcios públicos e outras repartições públicas congêneres, das administrações direta e indireta, inclusive as empresas estatais dependentes. As empresas estatais dependentes são aquelas que mordem do orçamento público as suas despesas de custeio, suas despesas do dia a dia. Então, elas vão estar obrigatoriamente compreendidas no campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público. Aqui é o conceito das empresas controladas. São empresas controladas que recebem do ente controlador recursos financeiros. Conceito de empresas estatais dependentes. Tá? As empresas estatais dependentes são controladas que recebem do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal, despesas de custeio em geral ou despesas de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. As empresas estatais independentes são todas as demais empresas controladas pelas entidades do setor público que não se enquadram nas características expostas no item 1.8, empresas estatais dependentes, as quais, em princípio, não estão no alcance desta estrutura conceitual e das demais normas brasileiras de contabilidade técnica do setor público. Esse item 1.8 ele está na estrutura conceitual, tá? Então, aqui o conceito de estatal dependente e aqui o conceito de estatal independente. Vamos partir para a próxima. Está aqui o campo de aplicação da estrutura conceitual e da NBCT-SP. Tá? Obrigatório são as entidades do setor público em sentido amplo, governos nacionais, estaduais, distrital, municipais, poder executivo, legislativo, judiciário, tribunais de contas, defensorias e Ministério Público. Órgãos, secretarias, departamentos, agências, autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo poder público, fundos, consórcios públicos e outras repartições públicas congêneres da administração direta e indireta, inclusive as empresas estatais dependentes. Outro campo de aplicação obrigatório engloba os órgãos e entidades que estão inclusos no orçamento fiscal e no orçamento da Seguridade Social, tá? Vai estar na lei orçamentária anual. Então, esses órgãos e entidades que estão no orçamento fiscal e no orçamento da Seguridade Social vão estar abrangidos pelo campo de aplicação obrigatório da estrutura conceitual e da norma brasileira de contabilidade técnica do setor público. O que vale a norma do CFC, a NBCT-SP. Já o escopo facultativo, de acordo com a estrutura conceitual e com a norma do CFC, vai englobar as entidades que estão inclusas no orçamento de investimentos, ou seja, demais entidades estatais independentes, tá? Mas, por determinação dos órgãos reguladores e fiscalizadores, pode se tornar obrigatório a divulgação de demonstrativos contábeis ou estar no campo da aplicação da norma brasileira, técnica do setor público, estrutura conceitual, por força de órgãos reguladores e fiscalizadores. Então, especial atenção às empresas estatais. Veja que as empresas estatais dependentes obrigatoriamente estão dentro do campo de aplicação das normas aplicáveis à contabilidade pública. Já as empresas estatais independentes podem aplicar facultativamente as normas aplicáveis ao setor público, desde que não sejam obrigados por determinação dos órgãos fiscalizadores e reguladores. Assim, por exemplo, a Petrobras e o Banco do Brasil somente aplicam as normas da contabilidade aplicada ao setor público se optarem ou algum órgão fiscalizador, regulador, determinar. O Tribunal de Contas da União, na qualidade de órgão fiscalizador, controle externo, pode, por exemplo, determinar que a Petrobras siga determinada norma ou conjunto de normas aplicáveis ao setor público. Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários, na qualidade de órgão regulador do mercado de capitais, pode, por exemplo, determinar ao Banco do Brasil que aplique determinada norma aplicável ao setor público. Tá? Então, no quadro a seguir, temos alguns exemplos de empresas estatais dependentes e independentes. Não precisa saber empresa por empresa, se estatal dependente ou independente, tá? Só um exemplo. Dependente.
Empresas públicas: Embrapa, EBC e Embel, e Sociedade de Economia Mista Dependentes, Nuclep e INB. A, a EPE, eu não lembro se era Sociedade de Economia Mista ou empresa pública, mas eu sei que ela também é dependente, empresa de pesquisa energética. Independente: empresas públicas, Correio e Caixa Econômica Federal, Sociedade de Economia Mista, Petrobras e Banco do Brasil. Cabe anotar que as empresas estatais dependentes devem aplicar tanto a legislação societária, a Lei 6.404 de 76, que é uma lei ordinária, como a legislação aplicável ao setor público. Vale destacar ainda que as pessoas físicas ou jurídicas prestadoras de serviços públicos para o poder público não estão no campo de aplicação da CASP. O recurso público recebido por essas pessoas trata-se tão somente de remuneração por serviço prestado. Nesse mesmo contexto, estão as pessoas físicas ou jurídicas que recebem recursos decorrentes de indenização ou sentença judicial, ou seja, também não estão no campo de aplicação da contabilidade pública. Então, a empresa que prestou serviço e recebeu é decorrente do mercado, né? Ela não tem que aplicar as normas de contabilidade aplicadas ao setor público. Mas agora esse trecho daqui é interessante. Cabe notar que as empresas estatais dependentes devem aplicar tanto a legislação societária quanto a legislação do setor público. Passar para a próxima. Aqui é especialmente importante ficar alerta, pois pela norma revogada 16.1, o sistema S aplicava integralmente as normas da CASP. Agora o cenário mudou e o sistema S está dentro do escopo facultativo, tá? Até por determinação do TCU. Não, por determinação do TCU ele ficou obrigatório, a gente vai ver aqui embaixo. Logo, apenas por opção da entidade ou por determinação de órgão fiscalizador regulador é que as normas aplicáveis ao setor público serão aplicadas. Ocorre que, por opção da entidade ou por determinação de órgão fiscalizador regulador, as normas aplicáveis ao setor público serão aplicadas. Então, considerando o acordo no TCU 1567/2020, a determinação para que o Serviço Social Autônomo aplique as normas da CASP. Um detalhe, anteriormente tínhamos uma decisão do TCU com determinação que não abrangia todos os serviços sociais autônomos, mas apenas o Sistema S. Porém, o TCU em 2020 ampliou essa determinação para os serviços sociais autônomos. Tá? Logo, o entendimento mais atualizado é no sentido de que o Sistema S e demais serviços sociais autônomos estão no escopo obrigatório da contabilidade aplicada ao setor público por força do TCU. Beleza? Vamos partir para a próxima. Agora são os exercícios. Eu vou pegar a canetinha para a gente poder fazer. De acordo com a norma brasileira de contabilidade técnica do setor público, estrutura conceitual, para a elaboração e divulgação da informação contábil de propósito geral para as entidades do setor público, o objetivo principal da maioria das entidades do setor público é o de gerar retorno financeiro? Não. Ser autossustentável? Não. Gerar empregos? Não. Contribuir para o desenvolvimento do país? Prestar serviço à sociedade. Tá certo. Vamos para a próxima. O objetivo, aqui trouxe uma explicaçãozinha, né? O objetivo principal da maioria das entidades do setor público é prestar serviços à sociedade. Então, isso daqui está na norma, estrutura conceitual, tá? O objetivo principal da maioria das entidades do setor público é prestar serviço à sociedade, em vez de obter lucros e gerar retorno financeiro aos investidores. Consequentemente, o desempenho de tais entidades pode ser apenas parcialmente avaliado por meio da análise da situação patrimonial, do desempenho e dos fluxos de caixa. Os RCPGs fornecem informações aos seus usuários para subsidiar os processos decisórios e a prestação de contas e responsabilização. Vamos partir para a próxima. O objetivo da contabilidade aplicada ao setor público, tá? O objetivo é fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio público da entidade do setor público. Qual o objeto? Ele pede o objeto, ele começa falando do objetivo e pede o objeto da CASP. Tá? O objeto não é o orçamento público, não é o balanço patrimonial do setor público, não são as finanças do setor público e não é a dívida pública, é o patrimônio público. O campo de aplicação da contabilidade pública abrange
Todos os órgãos da administração pública, apenas os órgãos da administração direta, somente as autarquias e fundações, não. Todos os órgãos da administração direta, autarquias e fundações, e todos os órgãos da administração indireta. Esse daqui não. Tá certo esse daqui. Todos os órgãos de administração direta. Apenas aqui está errado e todos os órgãos da administração pública também não. Está correto nosso gabarito de 16, letra D. De acordo com o NBC-TSP estrutura conceitual, uma autarquia hospitalar municipal deve observar. Então, uma autarquia hospitalar municipal. As normas de contabilidade aplicadas em empresas de sociedade de economia mista? Não. As normas de contabilidade aplicadas em empresas estatais não dependentes? Não. Obrigatoriamente as normas e as técnicas próprias da contabilidade aplicada ao setor público? Integralmente as normas brasileiras contidas na 6.404? Não. Facultativamente as normas e as técnicas próprias? Facultativamente não. Obrigatoriamente. Letra C. 15, letra C. Tá certo. Vamos partir para a próxima. 10. Após receber uma solicitação de um cidadão acerca dos empenhos relativos às obras de engenharia realizadas pela entidade de um determinado período em um órgão público, o contador informou que só iria responsabilizar tais informações no relatório bimestral. Essa prática fere diretamente um dos objetivos da contabilidade aplicada ao setor público, que é, então, após receber a solicitação do cidadão acerca dos empenhos relativos às obras de engenharia realizadas pela entidade em um determinado período, em um órgão público, o contador informou que só iria disponibilizar tais informações no relatório bimestral. Fere a instrumentalização do controle social, pelo que eu entendi aqui. Tá? Controle de custos não, controle financeiro não, o acompanhamento da gestão dos recursos poderia ser, a transparência da prestação de contas também poderia ser, mas como é um cidadão perguntando acerca dos empenhos relativos às horas de engenharia realizadas por entidades, creio que seja instrumentalização do controle social. Vamos ver, certo. Questão 9. Assinar a opção que indica o objeto da contabilidade aplicado ao setor público. Tá? Então, o objeto da CASP, que ele quer aqui. Não são as entidades públicas, não são as dimensões contábeis. Dimensão contábil é uma técnica contábil. Resultado público não, ativos públicos não. É o patrimônio público, letra E. Certo? Vamos para a próxima. De acordo com a estrutura conceitual aplicável ao setor público, as entidades abrangidas pelo campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público devem observar as normas e as técnicas próprias da contabilidade aplicada ao setor público. A observância de tais normas pode ser facultativa, autarquia, não, consórcios públicos, estatais dependentes obrigatória, fundações públicas obrigatória, consórcio público não vai entrar, sociedade de economia mista independente é facultativa. Vamos seguir a Lei 6.404 e a norma estrutura conceitual. Questão 9. Questão 9 é repetida, né? É o objeto nós vimos que é o patrimônio. A Prefeitura de Porto Velho contratou por 100 mil a CIA Circo do Palhaço Tiriri, uma fundação privada de filantropia. Fundação privada de filantropia. Para animar a comemoração da Páscoa nas escolas municipais pelos próximos 10 anos. A CIA Circo do Palhaço Tiriri foi a única qualificada no processo licitatório para concorrer a esse contrato. Em atenção ao que foi avançado com a Prefeitura de Porto Velho, a contabilidade da CIA Circo Palhaço Tiriri, então, é uma entidade privada que está fora do escopo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público. Tá? Então, reconhecer as receitas pelo regime de caixa e despesas pelo regime de competência, vai adotar o regime misto? Não, ela não está no campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público. Reparar integralmente as normas próprias? Não. Observar parcialmente? Não. Reconhecer as receitas e despesas? Não. Ignorar integralmente as normas e as técnicas próprias da contabilidade aplicada ao setor público. Gabarito está correto, vamos partir para a próxima.